O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tudo podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo o que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és o único mestre em Israel que não sabe essas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se eu vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santo Antônio, você que acompanha conosco essa transmissão, nos coloquemos na presença do Senhor ressuscitado. O evento da ressurreição do Senhor marcou a vida da comunidade primitiva e marca cada um de nós para uma experiência do amor encarnado, do amor que é solidário com o outro. Isso nós vemos então a partir da primeira leitura de hoje. A leitura dos Atos dos Apóstolos mostra o início da comunidade primitiva e quais as características fundamentais dessa comunidade. Primeiro, se reunia com alegria para partilhar o pão e a palavra, entendendo que aqui a palavra era o testemunho daqueles que viviam a experiência ou viveram a experiência com Jesus enquanto ele estava no mundo. Depois, então, os apóstolos são aqueles que administram o sagrado, coloca tudo na presença do Senhor e anuncia a eles um processo de conversão. Era tão forte o testemunho dos apóstolos que as pessoas se convertiam, largavam tudo o que possuía, colocavam tudo aos pés dos apóstolos e viviam alegres e felizes. Porque o mais importante era a adesão à fé, não eram os bens. Quando a gente pensa nisso, a gente poderia pensar, aonde nós colocamos toda a nossa força? Aonde nós colocamos toda a nossa esperança? Será que é na fé, nos valores que nós vivemos? Ou muitas vezes a gente pensa que garantir os bens é garantia de uma vida feliz e realizada? O que a gente vê e percebe no mundo de hoje é que há uma luta imensa por poder ser e ter. Mas a gente pergunta, aonde está a felicidade do homem se não é na vivência dos valores da fé? Quantos exemplos nós estamos vendo aí na sociedade? Pessoas que têm tudo na vida, tinha tudo e muitas vezes precisavam de algo simples, o ar para respirar, e não tinha. Grandes banqueiros, pessoas riquíssimas. Ouvi um testemunho que disse assim: olha, eu daria tudo na vida, tudo que eu tenho, simplesmente para ter um oxigênio para o meu filho poder respirar. E a gente coloca, parece que toda a nossa confiança em outras coisas. Então eu penso que essa primeira leitura diz assim: eles tinham um só coração e uma só alma.
Não é que agora nós vamos ficar pobres e vamos colocar tudo a serviço da igreja. Mas nós vamos nos abrir à necessidade da igreja, que é a necessidade de todos nós. Aonde que vocês alimentam a fé? Aonde que vocês vivem a experiência mais íntima com Deus, se não é na igreja? Aonde que Deus alimenta vocês todos os dias com a sua palavra e com a Eucaristia, se não é na igreja? E muitas pessoas ainda não têm esse senso de responsabilidade, de compromisso, não só com os bens, mas com o serviço, de colocar tudo que nós temos, gente, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Então nós precisamos reconhecer que nós ainda vivemos de uma forma superficial. A comunidade primitiva foi marcada realmente pela experiência do Senhor ressuscitado. E a confiança dos fiéis nos apóstolos, que administravam os bens materiais e os bens espirituais. Que é o que nós ouvimos do salmista: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor na sua grandeza. Deus se faz pequeno para que todos nós possamos encontrar com Ele. Na sua humildade, na sua simplicidade, Ele fala o coração de cada um. E aí o que nós ouvimos então no Evangelho de hoje. Nicodemos era um grande homem das leis, sabia tudo das leis, mas não foi capaz de reconhecer um processo de conversão dado por Jesus. Jesus diz assim: olha, você não é mestre de Israel, como que você não sabe essas coisas? E aí ele fala algo importante, que assim, você pode saber todas as coisas do mundo, mas não sabe das coisas de Deus, porque não está reconhecendo quem está falando com você. Então muitas vezes a gente pode ter 1000 conhecimentos, pode ser o teu homem da ciência, da tecnologia, e não ter uma experiência de conversão com Deus, porque não passa só pela razão, passa pelo sentimento, pela fé. Isso a gente chama na espiritualidade de metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Então Nicodemos foi capaz de fazer essa experiência com o Senhor depois. Se converte então e começa a servir o Senhor. E depois aparece algo mais também importante, que Jesus diz assim: ora, quando eu for atraído da terra, atrairei a mim todas as coisas. Como a serpente colocada no deserto para a cura do povo que desobedeceu ao Senhor e foi castigado, todos que olhavam para a serpente eram curados. E ele disse: muito mais do que isso, agora a cura vem através de Jesus na cruz. Olhemos para a cruz do Senhor. É a maior prova que Deus nos ama. A maior prova que Ele atrai tudo a Ele é que Ele morreu por nós. Isso nós não podemos negar. Um amor infinito, um amor exclusivo, um amor que renova. Tudo isso passa pelo processo de conversão. Então, olhando para Jesus, nós somos capazes de realmente nos colocar diante dele, partilhar tudo que temos e somos, partilhar a vida, as alegrias e tristezas, porque a nossa vida não é feita só de alegria, a nossa vida é feita de percas, de ganhos, de sofrimentos, de angústias, mas em tudo isso, temos algo superior. Deus caminha conosco. O Senhor ressuscitado está com a sua igreja, está com cada um de nós. Então que tenhamos uma mente e coração renovados, para assim experimentar o Senhor ressuscitado, que fala no coração de cada um de nós. Hoje, dia 13, dia especial, que devocionamos a Santo Antônio, e assim Santo Antônio é um grande santo do milagre. Como a gente tem experimentado aqui no santuário, essa devoção a Santo Antônio, e como Santo Antônio providencia as coisas. Cada vez mais eu me surpreendo, todos os dias,
com o Santo Antônio, porque cada dia é um milagre, cada dia bênção sobre os fiéis, sobre os seus devotos. Então, se hoje mesmo foi um dia de bênçãos, de tantas coisas, nós falamos domingo, né? Nós vamos atender os necessitados, que é os pobres, os preferidos de Santo Antônio. Já temos todo o material para atender 200 famílias no próximo sábado. Chegou leite, chegou material de limpeza, chegou cesta. Eu falei assim, ó, se prepare, porque Santo Antônio já providenciou o material, agora os pobres dele também vai chegar. E não vai ser pouco, não. Mas é isso que nos surpreende, sabe, cada dia. Ser devoto de Santo Antônio é se colocar todo dia na surpresa do Senhor. Se colocar realmente assim como alguém que confia. Hoje eu atendi uma pessoa, falou assim, Frei, eu estou muito perdido na vida, mas eu nunca deixei de rezar o meu querido e amado Santo Antônio. Eu falei, então pode ter certeza que está no caminho certo, que ele vai te conduzir para a sua felicidade, para a sua realização.